Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso curso gratuito Rotina que Ensina. Eu sou a Karen, pedagoga, psicopedagoga, engenheira e mãe atípica de um lindo menininho autista. Eu estou aqui com a Flávia. Pode se Boa apresentar, Flávia. noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia, também sou pedagoga, pós-graduanda em intervenção ABA, em análise do comportamento. Sejam todas bem-vindas. Sou mãe da Isis, de 6 anos, e mãe da Alice, de 9. A gente está aqui para compartilhar muita coisa com vocês. Isso. Então, gente, esse é o primeiro dia do nosso curso gratuito, Rotina que Ensina, tá? Serão 3 dias de muito aprendizado prático, tá? E aí nós vamos nos dividir nessas 3 etapas. Estimular na rotina, sem sentar e brincar. É possível? É o nosso tema de hoje. Amanhã vamos falar mais profundamente sobre os comportamentos inapropriados. Como lidar? E no terceiro dia, como definir esses objetivos do brincar. E vamos trazer um exemplo prático de uma rotina para vocês, tá? Então a gente já falou um pouquinho, né? Mas para você que está chegando aqui agora no nosso curso, né? Somos mães de crianças autistas, né? Que, pelas necessidades talvez parecidas com o de vocês, em relação a dificuldade de terapia, né? Precificação, necessidade de intensidade que a gente sabe que precisa, nós resolvemos estudar e nos formar também nesta área, né? Então, viemos aí buscando esse aperfeiçoamento para o atendimento com qualidade. E nisso a gente conseguiu ver muitos resultados, muitos ganhos, né? E a gente entendeu que, na verdade, o que a gente precisa é justamente incluir essa criança dentro da rotina com os estímulos adequados, de modo que nós aprendamos a lidar, né, com a criança autista incluída na rotina, e assim como ela também aprender a lidar e desenvolver habilidades práticas de rotina. E a gente vai trazer isso para vocês um pouquinho. E eu até coloquei aí que o ponto de virada, para mim, em relação à intervenção em casa, é entender o quanto o ambiente influencia nos comportamentos, né? Tanto os comportamentos inadequados que aparecem, tanto os comportamentos a serem ensinados. O ambiente influencia de todas as formas possíveis, e é isso que eu quero trazer um pouquinho mais também para vocês amanhã, né? Hoje a gente vai começar com a Karen, amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão do comportamento, o que é o comportamento, como ele acontece, e eu acho que vai ser muito importante, né, entender esse funcionamento para a gente conseguir planejar toda essa rotina estimulante. Isso aí, né? Então vamos começar com o primeiro tópico de hoje. Estimular na rotina, sem sentar e brincar. É possível? Dá resultado mesmo? E é aí que a gente quer introduzir todo esse estudo, né? Toda essa experimentação e descoberta que a gente vem tendo aí ao longo dos anos com as nossas crianças em casa, né? Bem, gente, eu acredito que nós mães, quando a gente resolve estimular em casa, nós ali estamos assumindo, de fato, o papel de sermos as protagonistas no desenvolvimento das nossas crianças. E isso é muito importante. A nossa presença constante, entender a nossa importância como esse elo de ligação, né? Entre o aprendizado e o alcance dessa criança, que a gente já identificou, né, lá no começo, cada uma de nós aí nos seus primeiros sinais, mas a gente conseguiu identificar que meu filho aprende diferente. Tem alguma coisa de diferente com essa criança, né? Então a gente foi percebendo onde? Na rotina, né? Foi ali que a gente foi percebendo, peraí, mas com o meu sobrinho, quando eu falo, ele executa tão rápido, ele entende, tem a mesma idade.
tem alguma coisa de diferente. Então, é justamente aqui que a gente vai desenrolar toda essa estimulação, tá? Então, um outro ponto que também nos faz trazer essa estimulação para dentro da rotina de um modo muito mais intensivo é o quê? Justamente, mães, a dificuldade de sentar e brincar com a criança, né? Basicamente por 2 motivos, eu acredito. Primeiro, a gente não tem tempo para sentar e brincar. Muitas de nós, de repente, pode trabalhar fora, né? E isso é uma dificuldade. Outras podem ter mais de um filho, e isso também é um fator de dificuldade. E ainda, por não sabermos brincar como crianças. Esse é um ponto muito importante, né? Porque, assim, eu me lembro, né? A Flávia também deve ter histórias para partilhar nesse sentido. Eu me lembro quando eu identifiquei que eu tinha dificuldade, que o Isaac tinha uma dificuldade e eu precisava sentar e brincar. Gente, o que eu fazia era muito longe de brincar, né? O que eu fazia era sentar com ele com um brinquedo que pode ter sido que ele tenha pedido, mas pode ter sido que eu tenha escolhido. Isso lá no começo, sem entender nada. E eu vinha já com a proposta pronta do brinquedo. Por exemplo, é um brinquedo de encaixe? Então a gente vai encaixar, porque tem que dar função. É um brinquedo de empurra? Então a gente vai empurrar. É um brinquedo de montar cenário? A gente vai montar. É um brinquedo de quebra-cabeça? Então nós vamos montá-lo. Sabe? Então, assim, era uma questão mesmo de execução. Vamos aprender a brincar disso, daquilo. E aí a gente foi desenvolvendo algumas habilidades. Eu costumo dizer, gente, que assim, essas habilidades elas foram desenvolvidas pela misericórdia. Por quê? Ali não era um brincar espontâneo, né? Brincar espontâneo é você olhar 2 crianças brincando. Olha os pares brincando, né? Isso é um brincar espontâneo. A gente, quando senta para brincar, mesmo que agora a gente saiba brincar direito, a gente entende as etapas do brincar, a gente sempre vai sentar e brincar com o intuito de modelação para alguma coisa. Eu vou modelar um comportamento, eu quero ensinar uma habilidade, é pedir, pegar, me dar, né? Então, assim, saber brincar com criança não é natural para nós adultos. E isso precisa ficar claro para vocês. Saber brincar com criança, para nós, no início, gente, é forçoso, tá? Por quê? Porque a gente quer execução, a gente quer o resultado daquele brinquedo. Só que já parou para pensar que às vezes o que a sua criança quer é rolar a pecinha para dentro da blusinha dela e brincar de achou? E você tá ali querendo que ela monte um quebra-cabeça. Vocês entendem? Então, até para brincar tem que aprender, né? Então, assim, sentar e brincar não é algo tão simples quanto parece, né, Flávia? Fala um pouquinho aí. Sim, pois é. Um outro fator, né, que diminui a chance das famílias estarem brincando com as crianças, sentar e brincar. Como você falou, a falta de tempo, pode ter mais filhos. E um outro fator é a falta de retorno da criança. Então, se eu sento para brincar com a minha criança, com aquela brincadeira que eu planejei e eu não tenho retorno, o meu comportamento de sentar para brincar com a criança não está sendo reforçado, não está tendo um retorno. Então, consequentemente, esse meu comportamento de sentar para brincar diminui, que é o que acontece muito, né? Quando a gente emite um comportamento, a gente não tem resposta para esse comportamento, ele deixa de existir. Então, isso é muito comum e é preciso mesmo aprender a brincar, né? A gente tem que mudar o conceito aí de brincar, que às vezes o brincar não precisa ser tão estruturado, né? Principalmente relacionado às brincadeiras sensórios sociais, que eles gostam tanto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre, mas a gente pode planejar isso, né, para que a gente consiga ter o retorno e usar intervenções naturalistas, que eu acho que é um bom caminho também, né, para a gente conseguir seguir a liderança da criança e ter o retorno e o nosso comportamento aumentar também de frequência para brincar com a criança. Verdade, eu
considero também o melhor caminho, né? A intervenção naturalista. Então, gente, a resposta é sim, tá? Sim, dá certo, sim, é possível e sim, dá resultado, né? E aí, assim, o que vai mudar, né? Dentro dessa estratégia? Assim como no brincar, né? Que a gente falou que você entra mentalmente com algum objetivo para brincar com essa criança, mas só que agora você já sabe brincar, né? Vamos considerar assim. Dentro da rotina do dia a dia, a gente vai agir naturalmente, porém, em mente com os objetivos que a gente precisa alcançar nessa criança. Karen, mas de onde que eu tiro esses objetivos? Eu não sei o que fazer. Calma. Se a sua criança não tem acesso a nenhum terapeuta, né? Ela não passou por nenhum processo diagnóstico, né? Não passou por um processo avaliativo, né? Porque existem escalas, tá, mamães? Escalas que mensuram o nível do desenvolvimento da criança. Se ela está atrasada em uma determinada etapa do desenvolvimento, por exemplo, o comportamento verbal, que é normalmente assim o que mais, né, o calcanhar de Aquiles nosso, né? Então, essas escalas, elas vão mensurar. E a partir dali, a gente vai determinando objetivos do brincar, objetivos da rotina, objetivos do desenvolvimento, tá? Karen, não tenho acesso. Você pode procurar os marcos do desenvolvimento infantil. Tem ótimas referências à Sociedade Americana de Pediatria sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Não tenho acesso. Olha no cartão de vacina. Cartão de vacina da sua criança também traz bons marcos do desenvolvimento, tá? Para que você tenha um mínimo de direção, tá? O ideal é que você procure um profissional para mensurar esses objetivos, mas você consegue, tá? Aqui a gente ensina caminhos para isso, tá bom? Então, quando você define esses objetivos, né, a ser trabalhado, gente, quando você sabe onde você quer chegar, você sabe o que precisa alcançar, você pode e deve, tá? Inserir tudo isso no cotidiano da criança, tá? Para quê? Para que a gente possa alcançar um aprendizado mais próximo do real e generalizado. Essa palavrinha generalizado, vocês vão ouvir bastante dentro dos ambientes terapêuticos, né? Por quê? Até mesmo, mamães, as crianças que têm acesso a terapias clínicas, elas precisam de uma rotina que ensina em casa. Não dá para ficar só na clínica. Por quê? Por conta dessa palavrinha aqui, ó, a generalização, tá? O aprendizado precisa ser generalizado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que na clínica terapêutica a profissional está trabalhando o reconhecimento das cores. Então, ela está treinando ali com a sua criança a comunicação receptiva dele, né? Ou seja, a capacidade dele de ouvir e compreender o que está sendo solicitado. E a comunicação expressiva, ou seja, ele devolver esse ato comunicativo com um outro ato de comunicação. Por exemplo, pegar a cor que ela mencionou, tá? Ou apontar, vai depender do que ela está trabalhando de objetivo ali. E aí vamos supor que ela está usando uns cards, umas plaquinhas, né? Uns papeizinhos plastificados, que é muito comum, tá? E aí, ali ele tá assim, ó, joia. Eu peço azul, ele pega o azul, eu peço vermelho, ele pega o vermelho, eu peço verde, tá joia. A terapeuta fala, ó, mãe, as cores já estão joia, tá? Pode trabalhar em casa. Beleza. Aí você chega em casa, vai dar banho na criança, abre o guarda-roupa e deixa ali, ó, uma camisa vermelha e uma camisa verde, por exemplo, para a criança. Fala, filho, pega a blusa verde. E aí ele fica lá, parado. Ele não identifica. Ou ele sai correndo e pega um brinquedo, tá? Isso é muito comum. O que aconteceu? Esse aprendizado ainda não foi generalizado o suficiente para a gente dizer que está consolidado, tá? Para a gente dizer que um aprendizado ele está consolidado e a gente pode passar para a etapa seguinte dentro daquela lista de pré-requisitos
do que está sendo analisado, a gente precisa que essa atividade, esse aprendizado, né, ele esteja acontecendo entre pelo menos 70% e 80% das vezes em que é solicitado para a criança, tá? E isso acontecer em pelo menos 3 ambientes diferentes, com pelo menos 3 pessoas diferentes, tá? Então, a generalização, ela faz parte do aprendizado até daquela criança que tem atendimento clínico, tá? A rotina que ensina é para todos, né, Flávia? Isso, deixa eu só dar um exemplo para vocês de generalização. Tinha um aluninho que eu atendia, né, o atendimento individual, e a gente trabalhava muito atividade de pareamento. Então, ele sempre associava a mesma figura, a mesma forma geométrica, e a gente trabalhou isso bastante, né, aqui em consultório. E a mãe me relatou, eu achei, assim, muito bacana, que ele generalizou esse aprendizado da seguinte forma: a mãe fazendo a janta, a comida, e cortando os alimentos na tábua, e a criança pegava o alimento e colocava na panela certa. Então, ali tinha um pedaço de pimentão, ele colocava na panela que tinha pimentão. Tinha um pedaço de outro alimento, ele colocou na panela certa. Então, de certa forma, ele generalizou esse aprendizado que ele aprendeu aqui, né, em consultório, na rotina da casa dele, na rotina do jantar da casa dele. E eu achei isso muito bacana. Só um exemplo que eu queria compartilhar com vocês. Pois é. E, assim, é legal isso também, né, Flávia? Porque nesse exemplo, a gente está trabalhando aí, a gente conseguiu alcançar nessa criança, vamos dizer assim, o que é o coração do que a gente precisa trabalhar, principalmente no TEA, né, falando, que é justamente essa percepção do outro, né? Então, assim, a criança estava observando a mãe, né? Ele estava ali, ele estava querendo fazer parte daquilo, né? E isso, gente, é muito importante, porque ali você está estabelecendo contato visual, ali você está treinando essa criança, e isso só acontece quando o ambiente é motivador para ela. Por isso que eu falei que no começo, às vezes, vai ter que ser um pouco forçoso para a gente quando fica com essa questão do brincar. Por quê? Porque, gente, pensa comigo. Você, por acaso, imita uma atitude de alguém que você não admira? Ninguém imita. Então, a situação precisa ser admirável para essa criança. Ela precisa gostar, ela precisa sentir uma parceria mesmo de jogo, de brincar, para que ela comece a perceber o outro e comece a nascer o que a gente chama de imitação espontânea. Por exemplo, a mãe não ensinou ele a cozinhar nunca, né? Não ficou ensinando ele a botar a comida nas panelas. Mas ele, observando o trabalho da mãe, ele viu que é assim que faz, né? Eu me lembro uma vez que o Isaac pegou ele tinha acabado de tomar um suco, isso já tem mais de um ano. E a gente falou assim, coloca na pia o copo. Ele pegou e colocou o copo dentro da pia. Ele viu a bucha do lado e viu o detergente. Ele fez assim, ó, pingou o detergente e estava passando no copo. Gente, eu nunca ensinei meu filho a lavar louça, mas é imitação espontânea, é percepção da rotina, né? Ai, que delícia essas fases. E aí, olha só, quando a gente fala da generalização, é importante porque a criança precisa aprender a diferenciar, né? Fazer a diferenciação. Diferenciação é uma das 12, né? Ou também discriminação, tá? É uma das 12 principais etapas do desenvolvimento infantil. Quais são essas 12 principais etapas? Olha, vou ler aqui no checklist do curso, tá? Do curso Olha para a Mamãe. Contato visual, segmento de comandos, imitação, diferenciação, pareamento, brincar funcional, comportamento verbal, atenção compartilhada, motricidade grossa e motricidade fina, a independência pessoal, né, que é o que a gente chama da autonomia nas AVDs, e atividades sensoriais, tá?
Então, são as 12 principais etapas do desenvolvimento infantil, tá? E aí, cada etapa dessa, gente, tem um conjunto de pré-requisitos para que a gente possa ter um desenvolvimento global adequado, tá? Por isso, assim, que às vezes, por exemplo, a gente recebe mães assim, ai, mas meu filho não imita uma fala de jeito nenhum, né? Aí a gente precisa entender o contexto. Olha, vou te mostrar onde que ele tem que estar para imitar uma fala, tá? Então, assim, a gente precisa galgar, né? Etapa por etapa, para que essa criança possa ter uma base sólida, né? Para que a gente consiga construir ali os aprendizados, tá? E a diferenciação, ela vai atuar onde? Vocês estão vendo aqui o exemplo, né? E aí eu vou mostrar como que ela começa, o exemplo das bananas. Como que ela começa? Primeiro, gente, a gente precisa entender que a gente vai começando ali, ó, do menor para o maior, tá? Às vezes, eu vejo mães, por exemplo, compram quebra-cabeça. Ah, é aquela peça larga, grossa, só que é um quebra-cabeça com 4 peças, tá? Ah, é simples, as peças estão tão bem coloridas, eu acho que dá para encaixar. Ok, são 4 peças. Mas ele já fez com 2? Ele já fez com 2 peças bem feito? Ele já está acertando com 2 peças entre 70% e 80% das vezes que vocês brincam? Acerta com você, acerta com o papai, acerta com a vovó? Brinca em casa, brinca na terapia, brinca na escola. Vocês estão me entendendo? Então, assim, por mais que o brinquedo, a gente precisa até estar atento nesse ponto brinquedo. Quando a gente está lidando, mamães, com uma criança que apresenta um atraso de desenvolvimento, não dá para a gente seguir o brinquedo, por exemplo, caso você goste, né? Eu sempre gostei de brinquedo, tá, gente? Meu filho é que não ligava muito, mas eu adorava. O que acontece? A gente olha lá, ó, a partir de 2 anos, né? Só que a sua criança ainda não está numa determinada idade, vamos dizer assim, cognitiva para aquele brinquedo. Para ela montar um quebra-cabeça com 4, ela tem que estar montando o de 2 muito bem, né? 3 peças, eu não conheço o brinquedo em si. Eu conheço da gente fazer com plastificados, né? Eu mesma tenho quebra-cabeças de 3 peças, que foi para poder, de fato, galgar as etapas. Então, passou no de 2, passou no de 3, agora vamos montar o de 4 peças, tá? Porque a gente precisa, gente, limitar ali o número de estímulos, tá? E isso é que é importante. Eu dei esse exemplo das 4 peças para vocês entenderem que o número de estímulos ele precisa ser crescente, tá? Porque o rastreio visual dessa criança ainda não é muito bom. Ainda mais se for uma criança hiperativa. Né, Flávio? Não sei se você tem aí crianças hiperativas, né? Mas, assim, a criança hiperativa, ela tem um rastreio visual muito curto, né? E olha que bacana isso que você está falando, né? O que é pré-requisito para essa diferenciação, para essa discriminação? Rastreio visual, contato visual. Então, se eu sei que minha criança olha pouco nos olhos, não tem um bom rastreio, então vamos trabalhar os pré-requisitos. Exatamente, né? A gente sabe, mamães, que tem ansiedade. Isso é normal, a gente também teve, a gente tem ainda, né? É normal, tá? Mas a gente precisa construir a base forte. Lá na frente, vocês vão ver depois, quando a base está bem estruturada, os ganhos, eles são bem mais progressivos do que no começo, porque você construiu essa base, tá? Contato visual, gente, é uma habilidade que a gente costuma chamar que ela está sempre em manutenção, né? A gente está sempre rastreando esse olhar, trazendo de alguma forma, motivando, porque é uma habilidade que ela é base para as outras, tá? Sim. Então, eu começo diferenciando entre 2 objetos, tá? Vamos supor que a sua criança já está nessa etapa. Preciso começar com 2. Use objetos que você tem certeza que a sua criança conhece pelo nome, tá? Por exemplo, bola, carrinho, suco, não sei. Você aí na sua casa é que vai entender
qual é o repertório que a sua criança já tem? Não precisa ser de fala, tá, gente? É um repertório de compreensão. Aqui eu estou trabalhando a comunicação dela receptiva. Então, é o que ela conhece, o que ela sabe o que é. Às vezes eu falo e ela aponta, ou ela pega e me dá, tá? Então, trabalhe com objetos que você tem total certeza que ela já conhece, tá? E aí você vai começar com 2, né? Diante de 2 estímulos, você vai pedir, me dá o tal, por exemplo, tem a bola e o carrinho, você vai pedir, filho, me dá a bola. E você espera que ele pegue a bola e te entregue, tá? Cara, e ele sabe o que é bola, mas ele não me entrega. Aí, é um ponto que merece uma aula inteira só para isso, mas é escala de suporte. Você vai precisar dar o suporte adequado para essa criança, tá? Você pediu. Quando você pede, mamãe, quando você demanda, você está dando suporte verbal, tá? Então, você pediu, me dá a bola. Você sabe que ele tem total consciência do que é uma bola, tá? Ele não te deu. Você vai partir para o suporte gestual. Filho, me dá a bola, ó. Aponta para a bola. Me dá, me dá. Você mostrou, você deu um modelo para ele. Pegou a bola, colocou assim e devolveu lá. Me dá. Se ainda assim ele não fez, você vai para o suporte físico. Você vai ajudar essa criança com a sua mão na mãozinha dela a pegar a bola e te dar. E isso dá a bola, muito bem. E coloca ali, tá? Então, muitas das vezes, nós, mães, a gente acaba afastando um pouco essa criança da rotina ali conosco, afastando um pouco a criança do desejo de estar ali perto, né? De querer sentar e brincar, porque às vezes a gente demanda demais, a gente agarra lá no suporte verbal, e aí você fica, dá, filho, a bola, filho, dá a bola para mamãe, dá a bola para mamãe aqui, ó, a bola, cadê a bola? A bola, filho, pega a bola para mamãe. Quando você vê, você já falou 5, 6 vezes para ele te dar a bola, né? Então, a gente precisa trabalhar a escala de suporte da maneira certa para que não seja aversivo, tá? Karen, trazendo isso para a rotina. Fala, Flávia. Outra coisa que eu acho bem bacana é a gente iniciar esse ensino com algo que a criança goste muito, né? Que seja muito reforçador para ela. Então, a gente coloca ali um chocolate e um salgadinho. A gente sabe que ela gosta. Então, a chance dela, né, apontar, mostrar, falar aquilo é muito grande, porque a gente está trabalhando com reforçadores potentes, né? Porque a gente conhece os nossos filhos. Exato. No início, você estava falando sobre os marcos do desenvolvimento, é muito bacana a gente ter esse suporte e tudo mais, mas como mães, a gente conhece os nossos filhos, a gente compara com outras crianças, a gente tem sobrinhos, a gente tem outros filhos, então a gente sabe o que a nossa criança está fazendo que não está dentro do esperado, ou o que ela está deixando de fazer, que também não está dentro do esperado. Então, da mesma forma que a gente consegue observar os nossos filhos e planejar ali um ensino de forma mais rudimentar mesmo, né? A gente consegue fazer dessa forma, a gente também consegue iniciar esse ensino com esses reforçadores, porque, da mesma forma, a gente conhece os nossos filhos, a gente sabe o que eles gostam, então a gente sempre vai por aí, sempre vai pelo lado mais motivador, que tem muito mais chances, né, da criança aceitar, de engajar e continuar o processo ali de ensino. Exatamente, exatamente. É aquilo, né, igual quando eu dei o exemplo do começo, né, de como eu brincava. Eu não tinha noção nenhuma de marco de desenvolvimento, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Mas eu sabia que as crianças na idade dele estavam falando e ele não falava. Por que ele não falava? E eu me lembro que eu fazia pesquisas, né? Quem não fazia, né, gente? Pesquisas no Dr. Google. E aí eu via o que a criança precisa aprender antes de começar a falar. Ah, ela tem que soprar. Então eu fazia brincadeiras para ele soprar. Ah, ela tem que imitar. Aí, sabe, gente, era assim. Nossa, e era aquilo assim, mecânico. Vamos lá, vamos fazer para a gente conseguir falar. Era basicamente isso. Então foi 100% intuitivo, né? Não tinha método, não tinha estratégia. Foi nascendo isso depois, né?
Mas é exatamente isso. E aí a gente vai até falar depois dessa questão da comida, né? Que é um ponto muito importante, né? Mas é de fato isso. Então, às vezes, por exemplo, o meu filho não é uma criança que tem apego a brinquedos. Então, se você me perguntar assim, qual o brinquedo preferido? Não tem. Mas, se a sua criança tem, por exemplo, sei lá, um brinquedinho eletrônico que ela gosta, uma pelúcia, sabe aquelas coisinhas que ela está sempre pegando? Tenta guardar. O ideal é a gente fazer rodízio de brinquedos, né? Nós vamos comentar sobre isso no terceiro dia. Mas, assim, tentem guardar os brinquedos que são potencialmente reforçadores para os momentos que você precisa treinar aquelas habilidades que você entende que são as mais difíceis para a criança alcançar e, ao mesmo tempo, as mais importantes, né? Então, a gente precisa estar atenta nisso. Por isso, mamães, que a gente em casa tem uma vantagem muito grande, né? Porque a gente conhece muito bem a criança, a gente tem ali os espaços preferidos, né? Então, a gente tem tudo ao nosso favor. A gente aprende a técnica e a estratégia certa e a gente consegue deslanchar, né? E aí vocês vão avançando, tá? Eu dei 2 estímulos. Toda vez que eu dou 2 estímulos, ele já tá pegando comigo, com meu marido também. Quando a minha mãe treina em casa, vovô. Beleza, então com 2 estímulos ele já tá bem. Vamos aumentar para 3, tá? Dentro da rotina do dia a dia. Olha, em alguns momentos eu, vamos dizer assim, ajustava a rotina a meu favor. Olha só, vamos supor que eu estou fazendo comida. O que eu fazia? Eu colocava uma bola lá na entrada do quarto. Colocava um carrinho, colocava um outro objeto em cima da cama, colocava 2 coisas em cima da mesa, tudo coisas que eu sabia que ele conhecia, tá? E aí eu fazendo comida eu pedia, né? Isaac, e aí eu já... Quando eu tô na pia, gente, de costas, treinando, fazendo comida, e eu quero que ele vire para me atender, eu tô chamando o Isaac, eu tô treinando com ele aqui, contato visual, para ver se ele atende pelo nome com a necessidade de virar o corpo. Então, olha só, eu tô treinando a escuta dele, né? Eu tô treinando essa comunicação receptiva, e ele vai me atender virando o corpo, porque uma coisa é contato visual, você aqui, ó, frente a frente com a criança. Então, isso também é uma etapa que vai avançando dentro de contato visual, né? Então, ele chegou, eu peço para ele, pega, sei lá, a banana, eu coloquei uma banana e uma maçã em cima da mesa, ele conhece, tá? Eu peço para ele, pega a banana para a mamãe. Eu já deixei ali meio que, sabe, um cenáriozinho pronto. E aí, quando eu treinava comando à distância, pega a bola lá no quarto. Karen, mas eu faço isso e ele não pega. Ó, vou tocar num ponto aqui que quando eu me liguei nisso, eu falei, caramba, será que as pessoas se lembram disso? Gente, para as crianças típicas, as que não apresentam atraso de desenvolvimento, né? É muito, vamos dizer assim, natural esse aprendizado. Por exemplo, ela sabe onde é o quarto, porque ela escuta você falar que vai no quarto pegar a bolsa, não sei o quê. Então, ela entende, ela sabe que ali é quarto, ela sabe que ali é banheiro, porque ela percebe o entorno. A criança no TEA, ela não percebe o entorno, tá? Esse é o maior déficit, né? Esse é o coração do autismo que a gente precisa trabalhar. É a percepção do outro, ela não percebe essa movimentação. Então, você precisa, mamãe, pegar na mão da tua criança e apresentar os cômodos para ela da casa. Como é que você quer que ela vá no quarto se ela não tem noção do que é quarto? Tá? Mas, cara, ela entrou no quarto 500 vezes. Ok. Mas você não apresentou oficial. Então, assim, eu peguei a mão do meu filho e fui apresentando a casa para ele. Esse é o quarto do Isaac, quarto da mamãe, banheiro, cozinha. E, gente, faz isso. Fiz 2 vezes por dia, alguns dias, até que isso se consolide. É assim, tá? Então, você precisa estar atento nisso. Às vezes, você está treinando um comando duplo que a criança sabe o que é o objeto, mas ela não sabe onde está. E isso é muito comum de acontecer, né? Já viu algum caso assim, Flávia? Não, é bem comum. É muito importante, porque assim, às vezes a gente pensa, minha criança não entende, para que eu vou pegar ela pela mão e vou levar lá se ela não entende o que eu falo?
Para que eu vou falar que isso é uma colher se ela não olha, se ela não presta atenção? Mas é justamente através da repetição que a gente vai ter sucesso, né? Que ela vai conseguir associar. Porque, assim, gente, pensa, um exemplo, uma criança típica, né? Que bebezinha, quantas vezes ela teve que falar, chorar, choramingar, falar mamãe, a mamãe aparecer, para ela entender a associação do que ela diz, do que ela falou, com a presença da mãe. Então, uma criança típica teve que fazer isso inúmeras vezes, muitas vezes. Eu acho que tem até um estudo falando sobre essa quantidade, assim, é muitas vezes mesmo, uma criança típica. Então, se uma criança típica tem que falar muitas vezes, né, reproduzir um sonzinho ali e a mãe aparecer para ela criar essa associação, não é diferente com a criança atípica. Pode ser que a criança atípica demore um pouco mais, mas a repetição está presente no desenvolvimento típico também. Exatamente, Flávia. Esse é o ponto, gente. Não é uma incapacidade de aprender, tá? É um aprendizado diferente. Então, talvez ele vai exigir um pouco mais de tentativas, um pouco mais de suporte por mais tempo, tá? Mas você tendo a constância, estratégia certa, mantendo os objetivos, ela vai conseguir desenvolver, né? É isso que a gente precisa sempre ter em mente, né? E aí a gente vai progredindo. Então, isso aqui é o exemplo dos pré-requisitos para diferenciação. Então, primeiro ela vai diferenciar entre 2 objetos através do comando me dá o X. Depois ela vai diferenciar entre 3 objetos, né? Ou 3 estímulos. Depois ela vai diferenciar entre imagens de ações, né? Então, ela vai olhar, por exemplo, numa imagem e vai entender que ali ele está correndo, ali ele está pulando, batendo palma, né? Vai depender do repertório que você já vem trabalhando com essa criança, né? E aí, depois ela vai diferenciar uma imagem de ação por uma ação sendo executada na hora. Então, por exemplo, você vai bater palma, vai pedir para ela pegar que está batendo palma, tá? Mas vocês reparem que para ela passar de um para o outro, gente, é preciso ela ter vencido o pré-requisito em pelo menos 70% e 80% das vezes, 3 pessoas diferentes, com 3 lugares diferentes, tá? Esse é o mínimo para a gente dizer que houve uma consolidação desse aprendizado, tá? E aí, a diferenciação é o que vai ajudar a sua criança. Lembra quando a gente deu o exemplo lá da cor verde, vermelha, que ela faz no consultório, mas ela não faz na blusa em casa? É por isso, né? Porque a gente não generalizou isso, ela não aprendeu a diferenciar. Ela não entendeu que cor é tudo cor em qualquer lugar que esteja, não é só lá no cardzinho da tia no consultório, tá? Então, por que o aprendizado em casa ele é tão rico, né? Porque enquanto você fica, por exemplo, mostrando a imagem da banana lá no material plastificado, em casa você tem a banana fruta para ele. Ele pode pegar, né? Isso é uma coisa para criança no TEA que é muito difícil, gente, é lidar com a abstração, né? Então, assim, quanto mais concreto for esse aprendizado, melhor, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês, olha só. O Isaac começou a falar o dá agora, ano passado, final do ano. Por quê? Porque em casa eu sempre ensinei através de nomeação. Por quê, gente? Quando ele fala água, ele recebe um copo com um líquido dentro. Quando ele fala celular, ele recebe um aparelho. Quando ele fala banana, ele ganha uma fruta. Então, ou seja, ele começou a entender o significado das coisas, porque isso faz parte do comportamento, né? A Flávia vai explicar um pouquinho melhor amanhã, mas assim, já é um reforço. Quando você pede alguma coisa e você recebe aquilo que você demandou, aquilo já é reforçador. Então, o aprendizado fixa mais rápido. Toda vez que você pede aquela coisa, você recebe aquela coisa. Então, quando você nomeia e recebe aquilo, o ato de receber, né, é um reforço positivo. Então, isso é mais fácil a fixação do aprendizado. E aí, quando eu falo dá, por exemplo, dá, vamos botar lá na pracinha, né? Dá o quê? Cada hora que ele fala dá, ele ganha uma coisa. Por quê? Ah, Karen, mas você pode falar assim, dá água.
Ô, meu amor, poderia, mas para falar da água, ixi, ó, demora muito para sair, dependendo do desenvolvimento da criança. Isaac agora que está conseguindo juntar duas palavrinhas, gente. Não é fácil. Não é fácil. É um planejamento motor, um raciocínio lógico muito grande para a criança, tá? Então, quando ele pede o dá, que é uma palavrinha que ele poderia aprender muito mais rápido, ele, cada hora, ganha uma coisa. Então, isso não estava conseguindo fazer com que ele associasse. Tipo, a toda hora que eu peço dá, eu ganho alguma coisa. Mas, e se ele não quisesse aquilo? Vamos supor que a pessoa está segurando um copo d'água, mas tem um balão na mão do menino. Tem uma água e tem um balão. Aí ele chega e fala assim, dá. Aí a pessoa dá água, mas ele queria o balão. Sabe? Então... E tem também a possibilidade da criança estar querendo só comentar. A gente faz tanto comentário o tempo todo sobre tudo, né? Com as pessoas. Então, assim, tem a possibilidade de ser um mando, né? Um pedido. Sim, mas às vezes pode ser um tato. Ela tá só tateando, tá só fazendo um comentário, mostrando cachorro. Às vezes ela não tá pedindo cachorro, ela só tá mostrando o cachorro na rua, né? Então, por isso que é importante introduzir a palavrinha dá, né? Para que essa compreensão fique completa. Sim. Então, mamãe, se você vai sentindo, né? A sua criança dentro de casa, o que ela já consegue compreender, consegue acompanhar, né? Então, assim, essas nomeações e você receber algo concreto, isso para a criança é muito mais fácil de compreender, né? Por que eles ainda têm dificuldade, por exemplo, com emoções, né? Porque é abstrato, é difícil para ele verbalizar uma coisa que ele sente, que nem ele entende direito, né? Até o próprio processo de desfraude, a sensação que vai dando na barriguinha para ele entender que é a hora do cocô, né? Então, a abstração é mais difícil mesmo. Então, quanto mais você puder trazer para o concreto, é melhor. Então, a habilidade de diferenciação é o que vai ajudar a sua criança a entender que a bananinha do papel lá que a tia me mostra ou que a mamãe me mostra é a mesma coisa que a banana que tem na fruteira da minha casa. E que mais para frente é a mesma coisa do que ele vai aprender ali da palavra banana, né? Então e diferenciação, gente, é um pré-requisito para a alfabetização, tá? A criança, ela precisa compreender a diferenciação das letrinhas, por exemplo, que o B maiúsculo e o B minúsculo também é B, né? Então, são etapas de diferenciação. E aí, olha só, são pré-requisitos que a gente está construindo lá no comecinho para que essa criança avance lá na frente, né? Com louvor nas próximas habilidades. Por exemplo, aí, uma etapa de alfabetização, que é um passo muito importante, né? Na vida dela. E aí, a gente vai entrar naquele ponto que a Flávia comentou, né? Por exemplo, vai fazer isso? Pega uma guloseima que ela gosta. Gente, olha só. Quando eu aprendi isso, eu aprendi olhando o Isaac, né? Então, assim, comece pela comida. Grava essa frase. Comece pela comida. Por quê? Justamente por aquilo que a gente falou lá atrás. Eu dei o exemplo. O Isaac não tem um brinquedo preferido. E eu não sei se você passa por essa situação na sua casa. Por exemplo, Karen, meu filho brinca com todos os brinquedos, mas no final das contas não brinca com nada. Pega um, mexe aqui, pega o outro, larga esse, pega mais um. Os estímulos que eu deixar disponível, ele pega, mexe, monta aqui, monta ali, até dá função. Mas no fim das contas não brincou com nada. Então, ou seja, é muito difícil você começar a trabalhar, né, essas nomeações, o apontar, o contato visual, né, o comportamento verbal, enfim, o que você tiver de objetivo, sem ter como a gente falou, né, Flávio, aquele preferido, né? E aí, começa pela comida, mamãe. Por quê? Você sabe a hora que a sua criança quer comer, você sabe a hora que ela precisa comer, você sabe o que ela gosta de comer, tá? Eu dei um exemplo para vocês aqui. Olha só.
no começo, né, eu entendi que, para ele falar, ele tinha que apontar primeiro. Isso pesquisas de Google. Então, vamos ensinar o garoto a apontar. E eu percebia que quando eu fazia com brinquedo, ele nem tchum para mim, dava nem ideia. Então, e toda hora ele vinha, pegava na minha mão e me levava no armário. Ele empurrava a minha mão assim no armário, que era para eu abrir e pegar o biscoito, né? Ele mostrava, eu colocava o pão e o biscoito, ele ia lá e pegava o biscoito. Então, ele demonstrava que ele queria o biscoito. O que eu comecei a fazer? Falei, então, peraí que eu vou te ajudar. Botei o biscoito dentro de um pote transparente e botei no alto, tá? E eu fiz isso, gente, com ele vendo, tá? Eu coloquei o biscoito dentro do pote transparente, coloquei no alto. Está dentro do campo visual dele, mas não estava no alcance dele. Então, ou seja, ele precisava de mim, ele precisava de um adulto que tivesse aqui para alcançar o objeto de desejo, tá? E aí, o que eu ficava perguntando? Isaac, você quer o biscoito? Biscoito! Toma o biscoito! Pegava, mostrava o biscoito aqui, ó, bem do ladinho para trabalhar o contato visual e entregava o biscoito para ele, tá? E aí, no começo, até o apontar, gente, ele vai ter etapas, né? Por quê? É uma motricidade fina que a gente está trabalhando. Às vezes a criança não consegue de cara segurar, né? Prender os dedinhos para apontar só com o indicador. Eu lembro que o Isaac apontava assim, ó, com a mão, os dedinhos juntos, com a mãozinha toda plana. E aí eu ia lá, com a mão, apertava assim a mão dele e fazia com o dedinho. O biscoito mostrava com o meu, fazia com o dele. Beleza. E assim a gente foi indo. Até começar a nascer o apontar, né? Então, assim, começar pela comida, né? Pegar a criança pelo estômago, né? É o nosso maior trunfo que a gente tem em casa. Porque eu fiz isso. É motivador, né? Eu comecei pela uva, que era a fruta do momento, né? Que era a preferida. Então, eu pegava a uva e falava, você quer uva? Aí, em relação ao comportamento verbal, né? Para verbalizar. Então, ela falava, Aí eu já entregava a uva, já reforçava ali, entregava. Aí depois eu decidi que eu não ia mais reforçar esse comportamento, não, que eu queria, né, melhorar esse comportamento. Aí depois começou ua, aí eu entregava a uva. Aí depois de muito tempo, né, depois de reforçar esse comportamento, eu comecei a exigir a palavrinha, até que surgiu uva certinho. Então, assim, foi um processo longo, mas que a gente iniciou por um alimento que era de alta preferência da criança. Isso aí. Então, assim, cada um tem um desejo ali naquele momento, né? E a gente, como mãe, identifica isso. Isaac era o biscoitinho de maisena, gente. Botei ali, ó, tem até a marca ali que dá para vocês verem, mas assim, era isso que ele gostava, né? E aí foi legal a Flávia ter comentado aqui como que foi essa etapa dela, né? Essa etapa que ela falou ali, gente, amanhã ela vai explicar melhor sobre sobre essa questão do reforço, né, do comportamento, mas é que o comportamento verbal em si, ele tem os seus pré-requisitos, né? E aí, o apontar vou dizer o primeiro, né? Porque o alcance dirigido, mesmo que com a região palmar, normalmente o bebezinho já faz, né? Acho que o visual, Karen, né? Ou se a criança, às vezes, não tem nenhum pré-requisito, se ela olhar, fazer o contato visual, a gente costuma reforçar, né? Aí depois vem esse movimento motor, não seria isso? Sim, sim. É que quando a gente faz, né, o alcance dirigido, ele pode ser também com um olhar direcionado, né? Se for o caso, né? De uma situação, por exemplo, inicial, a criança ainda de repente apresenta, né, gente, algum tipo de dificuldade ainda, né, motora. Isso pode acontecer, por exemplo, por uma dispraxia, que é algo que é comum vir de comorbidade ao TEA, né, também. E aí, assim, a gente vai trabalhando esse apontar. Quando a gente já viu que aquilo está consolidado, a gente já começa a querer mais, né? Igual ela falou, eu não vou ficar mais reforçando isso, porque ela já está fazendo, então vamos avançar um pouquinho, né? E aí você quer que ele emita
começa a emitir sons, começa a vocalizar. Então, emissão de sons intencionais, né? Por exemplo, aqui em casa, eu lembro da água. A água foi um processo, assim, bem engraçado, porque foi crescendo, assim, a palavrinha. Foi a mais demorada, engraçado, pequenininha, mas a gente via essa noção. Então, por exemplo, você quer água? Água! Toma água! Eu sempre repetia no início sem cobrar dele uma vocalização, né? Ah, você quer água? Água! Toma água! Sempre trazia isso para a boca, né? Sempre coloca o objeto na altura dos olhos, para que você tenha aqui sempre esse contato visual estabelecido, né? E aí, conforme ele já foi apontando, você vai pedir agora, começar a esperar dele a emissão de som. No começo, gente, pode ser qualquer som intencional, tá? Normalmente, algumas crianças usam o A, né? Falando aqui da água. Outras usam o U, tá? Eu lembro que aqui foi o U. Muito bem, o U. Toma o U. A água. E aí, senti, foi. Beleza. E aí, depois, já tá pedindo U. Antigamente, ela jogava a tua mão, depois ela apontou, agora ela já fica assim, ó. U. Olha como que cresceu. Então, você sabe que é água. Agora, já tá fazendo isso direto. Não, então, agora vamos melhorar um pouquinho para que isso avance, né? E aí, você vai exigir um pouco mais dessa criança, tá? E é importante você entender essa passagem mesmo de um pré-requisito para o outro, porque para você, de fato, exigir no momento certo, né? Não ficar com excesso de suporte, porque, gente, se a criança tem um baixo interesse social, é o coração de tudo isso, né? E nós também, tá? Temos aquela máxima de, por exemplo, se alguém pode fazer ali, né? Então, para que eu vou fazer? É a lei do menor esforço. Então, se você ficar aceitando sempre o menos que ela dá e ela tendo o potencial de dar mais, ela vai se acomodar naquilo ali, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência desses avanços, tá? E aí, você vai exigir de novo. Você quer água? Água! Fala água! Água! E aí eu lembro que às vezes eu tinha que encostar assim a mão no queixinho do Isaac para ele entender que ele tinha que mexer aqui, ó, né? Água! E aí foi pro guá. Muito bom, guá, toma água. E aí depois a gente vai para a palavrinha água. Então, assim, é uma crescente, gente. A palavrinha é uma construção. As palavras são grandes, né? Então, a gente tem que vir de todo um processo intencional. Você falando do contato, da busca, né? Pelo contato visual ali para mostrar que está comunicando. Eu lembro quando brincávamos de cosquinha. Aqui em casa, quem brinca eu chamo de brincadeira boba, gente. Brincadeira boba é a brincadeira do pai, tá? Então, por exemplo, cosquinha, né, tipo lutinha assim, subir um em cima do outro, sair correndo. Essas coisas, sensório social é de pai, né? Quando a gente fala brincadeira sensório social, gente, é aquelas brincadeiras que a gente não tem normalmente objetos envolvidos, né? São as pessoas mesmo interagindo ali. É música, coreografia, cosquinhas, né? E aí, eu lembro que ele fazia cosquinha. Isso, gente, já no plano terapêutico, tá? Brincava, Você quer mais? Aí ele olhava, mais. E aí a gente ia. Você quer mais? Ele olhava. Aí, beleza, já tá olhando sempre. Beleza, vamos avançar. Isaac, você quer mais? Então pede mais. Mais, muito bem. Porque mais é uma palavrinha pequena. Elas veio de primeira. Foi fazendo, beleza. Daqui a pouco, você quer mais cosquinha? Choquila. Eu acho muito fofo. Eu acho muito fofo. Era choquila. Gente, e aí foi. Então, olha só, a troca começou por uma intenção comunicativa visual, né? E aí a gente foi avançando. Então, conhecer... Tem umas palavrinhas que não dá nem vontade de corrigir, né? De tão fofinho que é eles pronunciando. Acho que essa é uma delas. Acho muito fofo, sempre que você conta. Pois é, mas é muito... E assim,
Você vê que é tão diferente, né? Choquila. Ai, gente. Mas é verdade, tem algumas que a gente A não quer nem intenção corrigir. comunicativa está correta, né? Pois é. Então, assim, é isso que a gente tem que ter noção, mães, de como essa criança está se comunicando, como que a gente está galgando dentro dos pré-requisitos, né? E quando exigir mais, como avançar em tudo isso. E vocês conseguem ver que a gente está dando exemplo aqui, olha, de coisas do dia a dia, que você não precisa comprar brinquedo, que você não precisa parar para ficar ali 2 horas a princípio. Você vai sentir aquele momento, você vai entender aquilo. Você só tem que saber qual objetivo eu estou trabalhando aqui. O que eu quero dessa, por exemplo, dessa demanda que eu dei para o meu filho, né? Enfim, dessa atividade que eu propus, desse brincar, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Conhecer as estratégias corretas, pronto. A gente tem aqui uma estimulação de qualidade em casa, né? E aí, a gente tem que sempre lembrar, né? Aproveitem todas as oportunidades do ambiente, porque ele, sendo rico em estímulo, o ambiente de casa, né? Ele torna-se favorável ao desenvolvimento integral da criança. E aí, por exemplo, olha só, gente. Sua criança te pediu, sei lá, um pirulito. Pirulito. Ele te pediu, apontou, ou ele verbaliza, não sei qual etapa vocês estão. Valida, entrega, e aí eu sei, aqui em casa é assim, tadinho, parece uma bola de ping-pong. Agora, Isaac, vai lá no papai e pede ele para abrir. Sabe? Então, o tempo todo, vocês criem oportunidades de ampliar esse repertório. Então, vai lá no quarto, pede o papai para abrir. Gente, se eu parar para fazer uma análise aqui só dessa cena, quantas coisas nós estamos trabalhando? Sabe? E aí, às vezes, você vai falar assim, Karen, mas meu filho se perde no meio do caminho. O meu também. O meu também. Ele tem a memória de curto prazo muito rápida, por conta da hiperatividade. Isso é comum, tá? E aí, às vezes, por exemplo, você pediu na cozinha e tá lá no quarto, eu dou uma olhada, assim, vejo se ele se desfocou e eu dou uma lembrada. Isaac, o pirulito, papai, sabe? Que aí ele entra no caminho de novo, né? Então, assim, é aproveitar todos os momentos, né? Teve uma hora que a Flávia até falou assim, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Para não deixar de se comunicar com a criança porque ela ainda não se comunica, né? Vamos dizer assim. E isso é muito comum, né, gente? Quando a gente ainda tem uma criança que ainda não fala, a gente tende a não falar muito nessa casa. A casa tende a ficar muito silenciosa. E isso não é bom, né? Isso não é bom para o desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, como que eu fazia para não... Faço ainda, tá, gente? Para não cair na armadilha da tela. Porque eu vi que a televisão ela é uma companhia dentro de casa, né? Ela parece que é mais alguém que está ali com você. Sua criança tem acesso à música, ela conhece musiquinhas, então vamos cantar. Vamos cantar. Então a gente canta. Aí eu canto uma musiquinha, sempre canta a mesma música, tenta cantar a mesma música por um tempo, para criar essa memória na criança. Daqui a pouco ela vai começar, você deixa sem terminar a frase para ver se ela termina, se ela completa, mesmo que com um sonzinho parecido. Ela pode não estar falando da palavrinha, mas é um ritmo, é um sonzinho, né? Então, assim, tem diversas formas para a gente trabalhar dentro de casa, né, Flávia? Essa parte da instrução é muito bacana você falar sobre isso, porque tá dentro dos marcos do desenvolvimento, né? Se minha criança segue instrução. E, inclusive, na avaliação do Portage, né? Que eu trabalho muito com o Portage, tem lá, se a criança segue instruções de 3 comandos. Então, se minha criança não faz essa instrução, esse segmento, né? Tipo, vai no quarto, pega o livro e traz para a mamãe. Então, são 3 comandos. Se ela não faz, vamos trabalhar um comando só. Repete, repetição. Quando a criança estiver ali independente, fazendo de forma independente um comando, a gente vai para 2 comandos, que é exatamente aquilo que você falou lá no início, né? E aumentando gradativamente.
É isso aí. No segmento de comandos, assim como todos, tá, gente? Vocês vão vendo isso, né? No segmento de comandos também, nos pré-requisitos, a gente faz assim, né? Primeiro um, depois o dois, né? Que é o vai lá e pega. Depois vai lá, pega e me dá, né? Então a gente vai aumentando isso e a gente vai sempre conseguindo essas estratégias dentro de casa, né? E aí eu trouxe aqui uma sequência, vamos dizer assim, né, de alguns pré-requisitos para comportamento verbal, para que vocês possam ter uma orientação melhor dessas sequências que a gente citou aqui. Por exemplo, o apontar, o escolher, emitir qualquer som intencional, conforme a gente foi exemplificando aqui. Depois que ele emite qualquer som intencional, ele vai emitir um som parecido com a palavra original e então emitir uma fala. Eu parei aqui na emitir uma fala porque eu entendo que é a maior dor, né? O que elas mais procuram é a imitação da fala, né? Então, olha só, gente, antes de imitar uma fala, que não é a última etapa do comportamento verbal, tá? Ela está na metade, depois ainda temos mais 5 pré-requisitos para completar o comportamento verbal, tá? Então, antes de imitar uma fala, olha quanta coisa essa criança já tem que ter passado. Olha quanto pré-requisito ela tem que ter consolidado. Então, a gente tem que ter calma e constância, tá? Realmente é uma construção, né? Só para o pessoal entender. Se minha criança fala palavras, ela se comunica? A comunicação dela tá ok? Nem sempre. Então, assim, só para vocês entenderem, o que seria o ápice da comunicação? Seria a criança fazer intraverbais. O que é o intraverbal? É uma conversação, relatos de eventos passados, então é uma fala mais complexa, né? Então, a gente nota que a gente sempre tem degraus, na fala não é diferente, né? Então, a fala pode estar associada à ecolalia, então, se a criança repete falas de um desenho, ela está se comunicando? Nem sempre. Então, é importante a gente ficar atento a isso. É claro que, assim, em muitos casos, a fala simples, né, é o que muitas mães desejam, né? Então, esses pré-requisitos são importantes, o apontar, escolher, esses que a Karen está compartilhando aí com vocês. Sim, é importante que vocês entendam, gente, que assim, existe uma diferença, né, entre fala, linguagem e comunicação. São coisas diferentes, né? A fala, ela é o ato de fonar, né? É a produção do som, né? Está ligado ali à repetição dos fonemas, tá? A linguagem é a compreensão do sentido das coisas. Então, você pode ter uma criança que entende, mas não fona, tá? Ou seja, ela se comunica, né? O que é a comunicação? É o uso social da linguagem, ou seja, é o ato de informar algo ao outro, tá? Então, a criança ela pode ter linguagem e comunicação e não falar, tá? Então, por isso que a gente precisa, de fato, galgar nos pré-requisitos para que isso seja funcional. Por isso que as terapias em casa, vamos chamar assim, né? As estimulações em casa, elas são muito ricas. Por quê? Porque você já posiciona a criança dentro do meio real, vamos falar assim, tá? Aquilo com o qual, de fato, ela vai lidar. Então, ela aprende a se comunicar. A nossa missão, gente, sempre é o quê? Fazer com que essa criança compreenda e seja compreendido quando não está conosco, né? Às vezes, por exemplo, quando começa na escolinha, né? Um dia eu fiz um relato. Por que eu tirei o Isaac da escola com 2 anos, né? Eu coloquei por 3 meses por indicação médica e tirei. Por quê? Porque ele não tinha pré-requisitos mínimos para se comunicar. Ou seja, eu sabia que ele ia passar aperto e eu não queria que ele passasse aperto, então eu trouxe ele para mim. Hoje, ele volta para a escola uma criança comunicativa, tá? Então, a gente precisa ter muito isso em mente para que essa comunicação seja funcional, né? E a fala, ela vai ser desenvolvida ali como consequência, tá? Lembrando que a gente tem que estar sempre buscando um profissional, porque às vezes a criança pode ter alguma outra coisa associada
a, por exemplo, o porquê da não fala, tá, mães? Mas, independente disso, ela precisa se comunicar. É importante investigar, né? É muito comum comorbidade como a apraxia da fala, então é interessante a gente eliminar, né? Talvez se a criança tem uma dificuldade ali constante, realizar avaliações de apraxia ou de outros, né, distúrbios. É bem importante. Sim, até a própria audição. Ela deveria ser a primeira, mas nem sempre é. Há poucos dias eu recebi uma mãe que estava com diagnóstico de autismo, mas na verdade a criança tinha um percentual de surdez. Então, depois de passar por vários profissionais, já tinha laudo, não era o autista, era parcialmente surdo. Olha que situação, né? Então, gente, para um primeiro dia, é isso. A gente quis trazer para vocês algumas estratégias, né? Por exemplo, comece pela comida, coloque os brinquedos para o alto, sempre no alcance, né, no alcance visual da criança, mas não no alcance motor, para que ela necessite de você. Vá galgando dentro das etapas, né? E aí a gente vai construindo uma base para o início de uma estimulação em casa, né? Isso mesmo. Eu até diria para as mães anotarem mesmo. Pega um caderninho, pratica mesmo. O que vocês observam, que vocês acham que, né, as crianças de vocês deveriam estar fazendo com base em outras crianças que a gente tem contato. Pega outra folha e anota ali o que a criança gosta, qual alimento que ela gosta. Por mais que a gente saiba, é importante ter esse apoio concreto, visual, né? Então, vamos fazer mesmo essa ação de estar anotando, registrando, porque dessa forma a gente consegue visualizar e estabelecer os objetivos. Isso aí, deixa o caderninho ali na mesa e vai anotando tudo que você observa, que devagarzinho a gente vai construindo todo um cenário da nossa criança, né? Então, tentem praticar, mamães, coloquem em prática. E aí a gente se vê amanhã, no mesmo horário, para que a gente consiga aí dar seguimento na parte comportamental, que é importantíssimo para a gente conseguir aí um bom desenvolvimento da nossa criança. Tá joia? Isso. E quem for fazendo as atividades, né, que a gente está sugerindo, esse exercício de escrever, de registrar, e quiser compartilhar lá no grupo com a gente, né? Tem um grupo de WhatsApp, às vezes tem alguém que está aqui e não está participando do grupo de WhatsApp, né? A gente tem, depois pode enviar, chama a gente envia o link. É importante a gente estar no grupo, né, para trocar essas informações, essas experiências. E quem quiser compartilhar lá os registros, fiquem à vontade também. Isso aí. Gente, então até amanhã. A gente divulga o link amanhã, antes da transmissão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.